Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Padre Odaque, fazendo sua passagem, finalizando aí a sua passagem por Conceição do Coité, Bahia. Vai agora para Serrinha, Bahia, uma cidade maior, mais politizada, né? Foi gratificante conhecer o Padre Odaque na sua gestão paroquial em Coité, né? É um padre que se esforçou bastante para que a comunidade se mantivesse de pé. É uma pena que na questão sociopolítica os discursos não foram sociais, né? Esses últimos anos na verdade ele sempre estava fazendo um discurso muito voltado para culpabilidade dos pecados dos fiéis, né? Mas a gente precisa, tomara que o próximo padre que venha seja também festivo, mas seja um padre que tenha um discurso social, que nós precisamos de que os direitos trabalhistas, os direitos dos cidadãos sejam respeitados, né? E para que isso aconteça, as lideranças religiosas, elas precisam sim resgatar o discurso de divisão de renda, o discurso, sabe? É preciso. Só fazer festa e arrecadar dinheiro para a construção beneficia também a comunidade, mas beneficia a comunidade, a igreja enquanto instituição. A gente precisa de ter um discurso, realmente de falar dos pecados, né, do discurso do Espírito, mas mais que necessário no tempo de hoje, a gente ter o discurso pela efetivação dos direitos do ser humano, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos de cidadania, né? Infelizmente, eu não vi esse discurso no padre, me perdoe, pelo menos as vezes que eu fui na igreja, eu não vi esse discurso. A gente precisa de padres políticos, mas não partidários. A gente precisa de padres como Cristo, político, mas não partidário. Porque a partir do momento que um padre, né, começa a defender partido político, começa a defender campanhas eleitorais, realmente é complicado. Todos os padres que chegaram nessas cidades, que defenderam campanhas eleitorais, quebraram a cara. Os padres que estiveram aqui, que não defenderam campanhas eleitorais, que tiveram discursos de cidadania, de efetivação de direitos, né, de melhoramento de vida do cidadão, sem partidarismo, esses padres, a cidade tem saudade. A cidade sente saudade dos padres que não fizeram uma homilia partidária, né? A cidade sente saudade dos padres que fazem esse tipo de homilia, que luta pelos direitos do cidadão, né? Não é só os sindicatos, as lideranças religiosas, um espaço de poder como é um altar de uma igreja, é sim para estar lutando pelos direitos, pela efetivação dos direitos. Você bota um panfleto na cidade e falando de direitos, não tem uma homilia que você relacionado a algo daquele panfleto que alguém soltou. Não tem uma homilia falando sobre as evidências das necessidades físicas. É preciso a gente resgatar esse discurso.
Tomara que nessa mudança de situação, de espaço de poder, ele faça essa reflexão e que lá em Serrinha ele possa se transformar no sentido de estar fazendo discurso social, de estar cobrando de quem está no poder, sem partidarismo. Porque eles, a maioria dos padres, a maioria, não são todos, não está fazendo esse discurso. Por quê? Porque é o presidente que a igreja elegeu, porque é o governador que a igreja elegeu. Mas eu vou dizer uma coisa só para ver se vocês abrem o olho, tiram o bagaço do olho. Quando, principalmente os petistas, que eu fui muito, quando Fernando Henrique viajava uma vez ou duas para um país, o que era que vocês diziam? Vocês lembram o que era que vocês diziam? Quando o presidente viajava, que estava com gastos, que gastando o dinheiro do povo, não sei o quê. O nosso governador viajou para 70 países da Europa. Não houve uma homilia, não houve um comentário falando que é muita viagem para um governador. O dinheiro público, o dinheiro do povo. 70 países. Agora você imagine uma comitiva de um governador, que ele não vai só, né? Quanto não gastou de dinheiro público viajando para 70 países da Europa? Você não vê uma homilia desse tipo. Hoje no Brasil tem montanhas de plantação de maconha, dizendo eles que é para ciência, para medicina. Será que é mesmo? Para medicina? Que tanto plantio de maconha é esse? Né? Então, assim, são tantas coisas que eu acho que os padres deveriam fazer uma reflexão. Esquecer que é um presidente que a igreja elegeu e pensar como esse presidente está falando as coisas hoje. O cara fazer um discurso e dizer que o traficante é dependente do usuário. A igreja não fazer um discurso contra isso, não fazer uma homilia contra isso. Pelo amor de Deus. Então são essas coisas que eu gostaria muito que ele, que vai para a Serrinha, e que os padres que estão se mudando, que o bispo mudou muita gente, que refletisse. Por que que o bispo está mudando? Será que Coité hoje não precisa de vir um padre com um discurso social? Porque nós temos um excelente prefeito, mas nós temos muitas necessidades do nosso povo. E nós temos um dinheiro que vem federal e que não é suficiente. E também não se fala nisso. O dinheiro que está vindo para a cidade não é suficiente para suprir as necessidades, mas não se fala nisso. O que se tem aí é vereador de partido oposto, vereador que não ganhou eleição, dizendo que o que vem para a cidade é muito dinheiro. Então a gente precisa muito refletir isso no altar. A gente precisa muito refletir no altar para resgatar o discurso social, porque tem muita gente na miséria, tem muitos espaços de lazer sem ter um lazer, tem muita gente na lama, tem muita gente no esgoto, na lama, na poeira, né? Na escuridão ainda. E a gente precisa resgatar, a gente precisa que venham padres novos com esses discursos, para também o prefeito e a gestão observar aonde está falhando. Porque se não tiver alguém falando do que está deixando de fazer, não vai fazer. Se não tiver alguém falando do que não vai fazer, não vai fazer. Do que tem para fazer, não vai fazer. Então é tipo assim, o que é que a gente está vivendo em Coité? Lideranças religiosas que não fazem a homilia social, que quer que fique cada vez pior, para depois botar quem eles querem no poder, né? Tirar esse aí para botar quem? Quem já esteve e não fez o que tinha que fazer?
Então a gente precisa de ter padres que façam a homilia, que mostre os erros, que ajude a acertar, né? A gente precisa de padre assim, que ajude a acertar. Porque o bispo não é bobo. O bispo não é bobo. O bispo esteve em Coité. E graças a Deus, o bispo me conheceu. O bispo, ele me conheceu, eu conversei com ele várias vezes. E ele viu o que eles chega aqui, o que é que faz com gente como eu, né? Então, assim, ele estudou algumas coisas para ele mudar esses 2 padres de Coité. Ele estudou, ele viu o comportamento deles, o que é que ele estava fazendo com o altar. Ele não é bobo. Bispo, ainda mais um bispo nordestino, que cada vez mais ele quer que tenha pessoas lutando pelo povo, brigando pelo povo, pelas necessidades do povo. Que Deus abençoe, que essas mudanças, que eles possam fazer uma reflexão para onde eles vão e que eles mudem, né, o discurso no altar, tire o partidarismo e lute verdadeiramente como Cristo lutou. Que é isso que a gente quer de uma liderança religiosa.